Oi, eu sou Keila Salles, neuropsicóloga, e esse é o NeuroK Podcast, um podcast voltado a compreender a emoção, o comportamento e a cognição das pessoas, em especial das crianças e dos adolescentes. E hoje eu trouxe uma convidada que ela é neuropediatra e nos conhecemos no trabalho através de pacientes em comum. E assim, tem muitas coisas boas, a gente tem desenvolvido uma relação até fora do consultório maravilhosa, no sentido de trocar, estudar casos. Maria Luísa, bem-vinda. Obrigada. Primeiro de tudo, Keila, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que seu trabalho tem sido incrível, porque hoje em dia a gente sabe o quanto de informação que a gente tem em quantidade, mas a qualidade é ainda algo que precisa ser aprimorado. Então, a gente está nesse caminho e seu trabalho tem tido esse papel. Então, parabéns e obrigada. Imagina, eu fico muito grata, né, por receber profissionais assim como você aqui. Mas conta um pouquinho para o nosso público de onde você é, né, um pouquinho da tua formação, porque eu não quero errar, tá? Tá. Então, eu sou neurologista. Na verdade, agora estou voltando de Campinas, São Paulo, para Florianópolis, porque eu tive por Campinas por 2 anos na Unicamp, terminando a minha formação em neuropediatria. Então, só para entenderem, assim, como é que funciona essa formação, é um pouquinho longa. A gente faz 6 anos de medicina, depois são 3 anos de pediatria ou de neurologia. No meu caso, eu fiz neurologia. E depois são mais 2 anos de neuropediatria. Então, agora eu estou nessa volta aqui para Florianópolis. Além disso, durante esse processo, também durante esses anos, eu acabei fazendo o meu doutorado também em neurociências, na área de epilepsia. Nossa, um livro aí, né? Mas é muito legal, Maria, quando a gente consegue aprimorar aquilo que a gente ama, né? Eu também venho de uns anos aí do estudo do desenvolvimento infantil. E é muito bom você poder contribuir e estudar um pouquinho mais e informar as pessoas a respeito disso, que é o que a gente está desenvolvendo e tentando fazer aqui. Mas vamos começar falando de algumas dúvidas. E eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas, gente, esse podcast ele já está há muitos anos no meu coração. Porque, assim, a gente que está no consultório, a gente recebe, às vezes, 10 vezes a mesma pergunta numa semana. Você não tem essa sensação? Né? No sentido séries, assim, né? E tipo, cara, eu respondi isso essa semana de novo. E não que seja ruim, mas a minha ideia de trabalhar esse canal de informação é porque eu posso ajudar mais pessoas sobre informando a respeito de sintomas, a respeito de sinais que eles têm que ficar atentos, né? Então, eu falei, não, por que não fazer isso com profissionais da minha área? Por que não fazer isso com pessoas que também estão ali respondendo muitas perguntas, né? Que podem ajudar, às vezes, pessoas que não têm acesso ao consultório, não conseguem pagar uma consulta e conseguem ligar o alerta ali para várias coisas, né? Então, assim, essas perguntas eu selecionei de pais, de pessoas que chegam para mim, de pessoas que buscam informações a respeito desse tema. Uma delas, e chega com muita frequência, é de quais são, Maria, as diferenças entre o autismo e os transtornos de linguagem, que existe uma linha tênue aí. Às vezes a criança chega para mim com atraso de linguagem, atraso na fala, e aí a gente faz aquela bateria de avaliação, né? Anamnese, busca todo o histórico da família ali, gestacional, enfim, a parte hereditária. Mas nesse desenvolvimento, existe algumas coisas que a gente precisa deixar o que é autismo e o que é transtorno de linguagem. Fala pra gente um pouquinho a respeito disso. Então, é uma pergunta que realmente na prática clínica acaba trazendo um pouco de dificuldade, algumas vezes alguns desafios, né? Sim. E a gente precisa informar para essas famílias que às vezes essa diferenciação precisa do suporte realmente do neuropediatra, do neuropsicólogo e do fonoaudiólogo. É essa avaliação conjunta que permite que a gente chegue num diagnóstico mais preciso no final. Mas pensando assim, na teoria, as coisas ficam um pouquinho mais separadas, né? O que a gente consegue
pensar em cada um dos transtornos, né, do transtorno do espectro autista e no transtorno de desenvolvimento de linguagem, quais seriam as principais diferenças? No transtorno do espectro autista, a gente tem 2 eixos de sintomas. Então, a gente tem os sintomas de comunicação social e os sintomas comportamentais, que são aqueles interesses restritos, repetitivos, os comportamentos restritos e repetitivos. Esse eixo a gente não encontra nos transtornos de desenvolvimento de linguagem. E aí, a gente volta lá para a dificuldade de comunicação social, que é realmente o que faz a gente ter que prestar atenção nesse diagnóstico diferencial. Na comunicação social, o que a gente vê de dificuldade no autismo? A gente vê que são crianças que têm dificuldade na reciprocidade emocional, de entender o que o outro está sentindo, de perceber as emoções dos outros, de iniciar uma interação social. Muitas vezes o próprio contato visual a gente sabe que está alterado, prejudicado. As expressões faciais, o uso de gesto na comunicação. Então, a gente vê que é além da expressão verbal, do entendimento de linguagem. É, de fato, a comunicação social. Agora, voltando para os transtornos do desenvolvimento de linguagem, a gente encontra quando a gente vê algum atraso da linguagem esperado para aquela idade. Então, existe uma redução do vocabulário. Esse vocabulário reduzido leva a uma dificuldade de formação de frase e, consequentemente, de formação do discurso. Então, tudo isso está um pouquinho atrasado para aquela idade. E aí, isso vai se traduzir numa dificuldade receptiva da comunicação, então, do entendimento, ou então da comunicação social, que daí entra no diagnóstico diferencial. Que aí já fica mais difícil, né? Fica um pouquinho mais difícil. Ou então na própria expressão verbal, que aí é a formação das palavras, né? A fluência dessas palavras. A gente precisa pensar naqueles sintomas de comportamento do autismo que diferenciam dos transtornos de desenvolvimento da linguagem e a própria dificuldade de comunicação. Onde é que estão exatamente essas dificuldades? Se é mais nessa expressão e comunicação social, manifestação da linguagem de maneira social, ou se é realmente na construção da linguagem pelas palavras e fluência dessas palavras. Sim, e isso que você falou, Maria, é muito visto isso na avaliação, né? Eu tive um caso de uma pacientinha, ela chegou para mim com 2 aninhos, 2 e 1 mês. E a dúvida dos pais era exatamente essa. Se era autismo ou se era transtorno de linguagem. E, nossa, foi bem difícil. Porque ela tinha o brincar social muito bem, né? Ela pegava as bonequinhas, dava comidinha, brincava com carrinho. Porque tem isso também, né? A criança autista, ela tem dificuldade em brincar de maneira funcional, né? Uhum. Então, ela pega o carrinho ali, ao invés de fazer... ela vira e fica brincando com a roda do carrinho. Ou, enfim, tem dificuldade em usar os brinquedos da forma que eles devem ser usados, né? E tem também algo que eu fiz análise em relação a esse diagnóstico diferencial, que foi a questão das alterações sensoriais, que no caso do autismo são muito fortes, né? A hipersensibilidade, que no caso no transtorno de linguagem não tem. Né? Uhum. Então, e aí essa criança tem a dificuldade na textura, né? Tem as questões de muita sensibilidade auditiva, né? Às vezes a seletividade alimentar. Então, é mais fácil a gente observar no autismo essas características, né? Não que no transtorno de linguagem não tenha, porque até a gente, que é típico, tem alteração, né, sensorial. Mas no caso deles, é intensa, né? É uma alteração muito incomum e que ocorre na maioria dos casos. De novo, isso se apresenta de formas diferentes, é claro, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, dá pra gente ter uma esclarecida quanto a essa pergunta que foi colocada. Mas tem outra coisa que eu ouço muito. Tá, Keila,
E essa semana passada eu dei um diagnóstico para uma família, né? Dei hipótese diagnóstica para ela dar continuidade com vocês na neuropediatria. E a pergunta da mãe foi, tá, mas ele vai precisar de medicação? Uhum. E aí, Maria? Toda criança com autismo precisa de medicação? Na verdade, é um assunto bem delicado também. O que a gente precisa pensar? O tratamento do autismo tem como base a intervenção com as terapias. Então, a base do tratamento é o tratamento com psicologia, que hoje, aqui tem mais evidência científica, é a análise aplicada do comportamento, que é o ABA, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia. Então, são esses 3 pontos chaves do tratamento. E esse é o tratamento multidisciplinar e interdisciplinar que se faz mais importante, sendo um transtorno do espectro autista grau leve, moderado ou grave. Quando que a gente vai pensar em medicação? São para 2 sintomas especificamente, que é a agitação, irritabilidade e agressividade. Então, nesses casos, a gente precisa pensar em medicação. É com esses sintomas-alvo que a gente tem indicação de usar uma medicação. Nas outras situações que a gente pode precisar de medicação, quando tem alguma comorbidade associada. Por exemplo, se é uma criança com autismo e com TDAH, eu posso pensar em determinado momento tratar o TDAH, porque isso pode ajudar a melhorar esses sintomas também. Sempre é um exercício da gente ver o que as terapias já estão ajudando, porque isso é o tratamento base, e se ainda há um comprometimento da qualidade de vida, do dia a dia daquela família, por causa principalmente desses sintomas de irritabilidade, agressividade ou agitação. Nesse sentido, a gente pode cogitar a tentativa de uma medicação. E dentro da mesma história, da mesma criança, pode existir momentos em que ela vai precisar e outros momentos em que ela não vai precisar, porque esses sintomas vão oscilar ao longo do tempo, dependendo do momento em que aquela família está vivendo. Sim, e isso que você falou é muito importante, porque na maioria dos casos, né, e infelizmente é uma realidade que a gente vem tentando mudar, não é necessário de primeira iniciar uma medicação, né, Maria? Eu já recebi várias, inclusive seus e de outros colegas da área infantil, Keila, faz a intervenção ali, vamos iniciar a intervenção, não acho que seja necessária medicação, mas me dá teu feedback, né? Então, assim, às vezes são pequenos detalhes, é um TEA leve e consegue desenvolver as habilidades ali do dia a dia com o auxílio da família, às vezes com o auxílio da professora, né? Que às vezes na escola também tem a questão da sala multimeios, de uma sala desenvolvida para trabalhar algumas questões. Então, assim, a gente consegue desenvolver as habilidades, fazer com que essa criança tenha novas transmissões neuronais ali para iniciar a aprendizagem dessa habilidade em dificuldade, de uma forma que não seja necessário o procedimento, né? A parte farmacológica. Então, assim, é possível, né? Eu conheço e eu tenho muitos pacientes que têm autismo leve e que não necessariamente precisaram usar medicação até agora, né? E como você falou, é possível. Não necessariamente toda criança autista vai precisar medicação, né? Então, fiquem atentos a isso. Como a gente falou, tem profissionais que gostam de dar... não, mas está muito agitado. Ou o contrário, tá, Maria? Que é mais triste. Tem pais e profissionais que querem que o médico receite a medicação para a criança. Eu já tive casos e eu fico bem entristecida. Mas que a gente tem também, tá? Mas acho que primeiro de tudo é entender qual que é o nosso objetivo com essa medicação. Sim. Medicação não melhora a habilidade social. É isso. E que é o nosso principal desejo num tratamento. O que vai melhorar realmente são as terapias. A medicação pode ser uma ajuda no momento mais difícil. Um instrumento, né? Mas que não vai ser
a única ferramenta para chegar no final, no desejo final, né? Então, eu acho muito importante a gente cuidar disso, né? Todos nós da área infantil. Porque, sim, existe consequências, né? Da medicação utilizada de uma forma inadequada. Então, tem que estudar todo esse contexto, ver realmente se é necessário. Teve uma outra colega, inclusive a gente vai até marcar um horário aqui pra gente fazer um episódio, que eu achei brilhante. A gente atende, ela acompanha essa adolescente minha que é autista leve também. E a família chegou pra ela e falou, olha, a minha filha tá com muita agitação, ela tá correndo, ela tá com alguns comportamentos estranhos no sentido de ficar trancada no quarto, de ficar ouvindo música alta, a gente tá preocupado, e ela tem TDAH enquanto comorbidade, né? E eu tô achando a família, tô achando melhor medicar, doutora. Então, falou assim. E aí ela falou, Keila, precisa da tua ajuda? Eu falei, tá, mas o que eu posso fazer? Verifica, observa nos teus atendimentos se a tua adolescente, a nossa paciente, está apresentando de uma forma exacerbada esses comportamentos de agitação, de ansiedade, né? De questões emocionais muito intensas e que ela não está conseguindo se regular. Tenta analisar isso comigo. Vamos fazer uma visita escolar, que eu também, né, a gente consegue também desenvolver isso com a escola, eu vou com os professores e converso com os professores e falo, como que ela é aqui? Porque eu vejo uma forma, a família me traz de outra forma, mas como que ela é aqui? E na escola, Maria, ela era uma menina super esforçada, conseguia acompanhar a turma, claro, né, que com suas adequações, com seus ajustes, mas que ela não tinha nada fora, assim, que precisasse ser medicado, que precisasse ser controlado. E aí a médica falou, não, mãe, desculpa, mas ela não precisa de medicação. Daí a família ficou meio, tá, né? Mas como assim? Não, a gente fez todo o estudo, a Keila, a gente foi na escola, e de fato, não tem necessidade de ser normal da adolescência. Da agitação, de ficar trancada no quarto, de às vezes sim falar alguma coisa. E isso faz parte desse treinamento de habilidades sociais, dessa convivência familiar que é necessária, né? Então, olha só que linha tênue. E que a gente sim precisa fazer esse caminho inverso de conversar entre nós, profissionais, porque às vezes você não consegue fazer, né? Ir na escola, mas Keila, olha só, me ajuda nisso aqui, porque é melhor do que a gente dar uma medicação para uma menina dessa que está passando por um problema do desenvolvimento da idade, da fase, né, que ela está vivendo. Vou colocar uma medicação ali. E o que ela precisava aprender naquele momento de vida está sendo bloqueado de certa maneira, né, Maria? Então, é muito sério. Mas já falando sobre questões do TDAH, que a gente já iniciou... E que é algo também com muita recorrência na nossa clínica, né, Maria? Quais são os principais sintomas? A criança agitada, ele é muito agitado, o pessoal já usa isso de uma maneira até, né? Ele é hiperativo. Não é bem assim. A gente sabe que o TDAH, ele precisa fechar alguns critérios dentro do DSM-5, dentro do CID-10. Quais são os principais sintomas e que, sim, a partir disso a gente pode considerar, Maria? Assim, o TDAH, como o próprio nome já diz, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mistura esses dois grupos de sintoma. Então, são os sintomas de desatenção e os sintomas de hiperatividade. E é interessante a gente falar que ao longo da vida, esses sintomas podem ir misturando. Então, a gente pode ter momentos da vida em que predominam os sintomas e momentos que predominam outros. É comum que a criança mais novinha tenha mais sintomas de hiperatividade e que a criança, já no final da fase escolar, entrando na adolescência, predomine os sintomas de desatenção. E o que é cada um desses sintomas? Então, a desatenção é uma criança que tem dificuldade de manter o foco numa tarefa mais prolongada, numa tarefa mais lúdica, que exija um pouco mais de esforço. É uma criança que é facilmente distraída por estímulos externos. Então, durante uma atividade, qualquer barulhinho, um bichinho que passou, alguém que falou alguma coisa, ela já é facilmente distraída.
é uma criança que é tida muitas vezes como aquela pessoa esquecida, que perde as coisas, que não lembra dos horários. Então, essa parte seria a desatenção. Já a hiperatividade, talvez pelo próprio nome da palavra, seja mais fácil da gente entender. Então, é aquela criança que tem dificuldade de ficar quieto, que está sempre a 100 por hora, que várias vezes precisa levantar da cadeira dentro da sala de aula e no banheiro várias vezes. Dificuldade de esperar a sua vez. Muitas vezes, na hora de uma conversa, dificuldade de ter paciência de esperar o outro falar para poder falar também. Às vezes, responder uma pergunta antes mesmo dela ter sido terminada. Então, é uma mescla desses dois grupos de sintomas, mas algo muito importante que a gente precisa estar atento é que esses sintomas precisam ser frequentes, a ponto de atrapalhar a qualidade de vida dessas pessoas, então interferir seja na escola, no ambiente de trabalho ou mesmo nas relações sociais. E também são sintomas que precisam estar em quantidade. Então, quando a gente vê os critérios lá do DSM-5, listados um por um, precisa ser mais de 6 em cada área. Por que eu falo isso, dessa intensidade, da quantidade de sintomas? Porque hoje é muito frequente, a gente chega um conhecido e fala assim, eu acho que tem TDAH. Porque a informação tem sido muito disseminada do que é o transtorno, e acaba que os sintomas são sintomas que todo mundo tem um pouquinho. A gente vive num mundo que tem muita informação no tempo todo. Então, ao mesmo tempo que a gente está assistindo um filme, a gente está recebendo mensagem no WhatsApp, estamos assistindo alguma coisa legal no Instagram, alguém chama dentro de casa, toca o telefone. Então, olha o quanto de informação. Como é que a gente vai dizer para o nosso cérebro o que ele realmente tem que focar? O que é realmente importante? Então, antes da gente se perguntar se a gente é TDAH, ou se a nossa criança é TDAH, a gente precisa tentar diminuir esses estímulos e ver o que sobra. Sim, e é importante considerar também, Maria, dentro da tua fala, as questões relacionadas à velocidade de processamento da informação, né, das crianças com TDAH. E normalmente são muito aceleradas, principalmente no caso da criança com predominância na hiperatividade, né? Então, eu tenho pacientes que eles são aqueles agitados, que eles podem estar de cabeça para baixo, eles respondem uma pergunta e estão assistindo uma TV e eles conseguem fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas tem outros que estão ali na sua frente e que a mente não... Os pensamentos estão descontrolados, né? E ele não consegue parar ali para prestar atenção na tarefa. Falando sobre isso, Maria, em relação à parte do TDAH, tem a questão das alterações do sono também, né? Então, normalmente, o TDAH ele é muito ansioso, ele é muito preocupado, ele tem pensamentos muito acelerados e eu sempre ouço, quando é adulto ou quando é adolescente, que eles não conseguem muito controlar aquilo. Eu tento controlar e eu não consigo. Eu tento me manter ali focado, mas eu não consigo ficar muito tempo focado, né? E aí, nesse caso, em alguns específicos, entra a medicação, né, Maria, também em determinadas situações para essa concentração? Em alguns casos a gente vai precisar da ajuda da medicação e aí eu sempre converso com as famílias que essa medicação é uma ajuda. Naquele momento, pode ser que aquela criança esteja precisando um pouquinho mais de um suporte, mas a base do tratamento é que a gente tenha um acompanhamento psicológico para que essa criança vá construindo uma estrutura e que ela vá aprendendo a lidar com esses sintomas no dia a dia. Em relação às comorbidades de alteração de sono, de distúrbios do sono, são relativamente frequentes também. E aí a gente precisa entender cada caso, porque tem vários tipos de distúrbio do sono. Aí a medicação já não entra tanto nesse sentido. A medicação é mais usada para os sintomas que acontecem durante o dia. Certo. Então, é importante ligar esses sinais de alerta, né? Quanto às questões escolares, comportamentais, alterações do sono, para que se tenha um diagnóstico precoce e se faça uma intervenção adequada, né? Quando se trata de TDAH.
Isso me faz lembrar de uma coisa, Maria Luísa, que chega muito para mim. Por que que hoje, por que que nos nossos dias apresenta-se tantas crianças com atrasos, né? Tantas crianças com transtorno no neurodesenvolvimento? Será que só agora que as pessoas estão conseguindo identificar? O que está acontecendo, assim? Você que está acabando a neuropediatria, o que a ciência nos diz a respeito dessa informação? É uma soma de fatores que aconteceram, né? Na evolução do entendimento desses transtornos e no entendimento de cada uma dessas condições. Então, hoje em dia, primeiro de tudo, a gente tem muito mais acesso à informação. A gente sabe que as escolas estão mais por dentro do que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Os pais são mais por dentro do que é um neurodesenvolvimento na idade ideal, o que vem acontecendo etapa por etapa do desenvolvimento. Então, acho que primeiro de tudo é esse acesso à informação e a forma de que a sociedade está mais alerta a esses transtornos. Além disso, em relação ao transtorno do espectro autista, que talvez seja o que a gente tem ouvido mais falar, o que tem se disseminado mais informação, mudaram um pouquinho os critérios, né? Então, os critérios hoje em dia são um pouquinho mais abrangentes. Se a gente for ver a evolução dos critérios do transtorno do espectro autista, o último critério que a gente tem do DSM-5, ele se torna um pouquinho mais abrangente do que os anteriores. Isso também pode ter ajudado nesse aumento da frequência. Hoje a gente consegue identificar casos mais leves. Entendi. Nossa, e como é importante a gente ter e buscar, né, essa informação. Tem muitos pais, às vezes adultos, inclusive, que chegam... Keila, eu fiz um teste lá, eu baixei o DSM-5 e eu me encaixo em muitos critérios. Aí eu falei, vamos verificar, vamos avaliar. Então, olha só como é importante isso que você disse, da ciência estar disponível. E isso nos ajuda também, né? Ajuda as pessoas e nos ajuda no sentido de ir eliminando aquilo que não está dentro do diagnóstico, né? Dentro dos critérios diagnósticos. E... falando ainda sobre transtorno do neurodesenvolvimento, não é tão comum, mas a gente também recebe as questões relacionadas a transtornos específicos de aprendizagem, né? E quais são, Maria, os principais, assim, sinais que os pais devem estar atentos quando se trata de transtornos específicos de aprendizagem? Então, os transtornos específicos de aprendizagem são dificuldades que aparecem no período escolar, porque são dificuldades do ponto de vista acadêmico. Então, são crianças que têm dificuldade, seja na escrita, na leitura ou na matemática. E aí, como é que a gente consegue perceber isso no dia a dia? São crianças que precisam de um suporte muito maior para atingir o desempenho daquelas outras crianças da mesma faixa etária ou na mesma série, no mesmo ano escolar. Em que a gente tem alguns sintomas que podem nos dar algumas pistas. Então, por exemplo, de dificuldade de leitura, o que a gente pode enxergar? Uma criança com uma leitura com muito esforço, muito lenta, é algo muito trabalhoso fazer aquele momento de leitura. Dificuldades na interpretação, na compreensão do conteúdo do texto. Na hora da escrita, as dificuldades principais que a gente pode observar é a inserção de algumas letras ou então a omissão de outras, erros de pontuação muito frequentes e mesmo um texto escrito de uma maneira com uma clareza muito difícil, assim, uma dificuldade de colocar clareza no texto. Já na matemática, a gente observa crianças com dificuldade nos cálculos simples, que precisam sempre usar o contar dos dedos, ficar contando nas pontas dos dedos, e o próprio raciocínio na solução de problemas, então, na interpretação daquele problema matemático. Como é que eu aplico isso em formular esse cálculo? Isso também é uma dificuldade que elas podem apresentar.
Nossa, interessante isso que você falou, né? Inclusive, tem uma paciente que foi um caso um pouco difícil de identificar. Porque quando se tem uma criança com baixo desempenho acadêmico, aí na verdade, quase todos que chegam pra gente a nível de transtorno, né, tem certa dificuldade no desempenho acadêmico. E aí a mãe falou, olha, mas ela tem muita dificuldade, eu não tenho paciência para ensinar essa menina. A gente ensina uma vez, ensina 2 vezes e no outro dia parece que ela esquece, né? Então, assim, essas questões de escrita, de leitura, que você falou do transtorno específico de leitura e escrita, né? O que a gente chama de dislexia. Tem essas questões de escrita, de omissão, de conversão grafemo-fonema que a gente fala, né? Que às vezes a criança acaba substituindo uma letra por outra também, além dessa omissão. Erros, faltando letras e tudo mais, a gente consegue verificar isso. Mas a gente vê também, e é importante considerar a questão da inteligência, né, Maria? Então, assim, nem sempre, ou melhor, na maioria dos casos, a criança com transtorno específico de aprendizagem tem uma cognição abaixo da média, né? Que no caso o DI, a gente vai falar daqui a pouquinho, tem. Então, tá na média inferior ali, mas ela até consegue aprender. Só que ela aprende de uma forma diferente. E aí é que tá o pulo do gato, quando a gente fala de intervenção, né? Então, ela consegue aprender, só que ela ela precisa de muito esforço, ela precisa de uma estratégia diferenciada, né? Então, a maioria dos casos que eu pego para avaliar, que chega um queixa escolar, que aí, às vezes, a gente liga o alerta ali do TDAH, liga o alerta ali do transtorno específico, mas aí eu vou, peraí, mas tá muito gritante essa dificuldade aqui de leitura e escrita. Tá muito gritante essa interpretação, essa organização semântica do pensamento, essa organização das frases, essa organização do discurso, como você falou. Não tá clara, ela não consegue se expressar, né? E aí a gente consegue visualizar, mas no geral ela consegue aprender. No geral ela não tá tão abaixo da média assim, né? Quando a gente avalia a parte da inteligência geral. E aí, de fato, é importante os pais ficarem atentos a isso, né? E desenvolver o hábito de leitura. Eu até faço um desafio com os meus pacientes. Falei, olha, a cada livro que vocês lerem, como analista do comportamento, vão ganhar um presentinho surpresa. Porque, gente, a leitura hoje é um desafio, acho que, para as crianças, para os adolescentes, né? Eles não leem tanto quando a gente lia. Hoje em dia, eles ficam no celular, ficam no tablet, ficam no computador horas. Mas pergunta se já leu um livro. É mais uma vez o excesso de informação, Sim, de fácil acesso, que acaba talvez ocupando um pouquinho esse tempo da leitura. Que, por outro lado, poderia ser um momento tão gostoso, inclusive sim, compartilhado em família, em que o pai muito importante. ensina para aquela criança ainda pequena, né? Quando está aprendendo a ler e a escrever, ter aquele momento junto de ler o livro, de interpretar aquela história. Talvez isso esteja faltando também. Eu o acho estímulo importante. é muito importante. Sim, e é algo que a gente pode resgatar, né? Com certeza. Porque é necessário, é importante para o desenvolvimento da sua criança, do seu adolescente. Eu perguntei para uma paciente minha de 10 anos, você já leu algum livro? Ela, não. 10 anos. Mas nem um gibi completo, não. Né? Então, é uma realidade que depende da gente mudar. Então, o que eu puder fazer para estimular isso, para os meus pacientes serem motivados a ler mais, e as famílias, como a Maria falou, estabeleçam isso quanto hábito. Eu acho muito válido. Porque o que depender de informação, a tendência é crescer, né? Então, realmente, a gente precisa selecionar aquilo que vai contribuir com o nosso bem-estar, com o bem-estar da nossa criança. E em relação, que a gente também já chegou a citar, mas não entramos, a deficiência intelectual, né? Existe também algumas minúcias, algumas questões que são só desse tipo de transtorno e que são importantes a gente falar aqui. Quais são os principais sintomas, né? O que a gente precisa ficar alerta, Maria, para a gente começar a perceber isso? Sim.
A deficiência intelectual é mais uma dessas condições dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, são aquelas condições que acontecem quando o cérebro está em desenvolvimento, em formação. Geralmente, a gente consegue observar alguns sintomas desde a criança mais novinha. É frequente, mas não é obrigatório, que essa criança já apresente algum atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, mesmo antes dos 6 anos. Isso pode acontecer, mas não necessariamente. Para a gente falar em deficiência intelectual, geralmente a gente fala ali a partir dos 6 anos, porque daí a Keila pode dizer até melhor do que eu, que é quando a gente consegue aplicar uma avaliação neuropsicológica mais formal e determinar de forma quantitativa se existe a deficiência intelectual ou não, que seria um coeficiente de inteligência, que é a medida da cognição, medida mais numérica, abaixo de 70. Isso mesmo. Mas isso, até se quiseres depois explicar um pouquinho mais sobre isso, como eu falei, é uma avaliação mais quantitativa. Para um pai, para uma mãe, o que isso significa, né? Para uma família em si. Então, eu gosto de pensar na deficiência intelectual como uma dificuldade em 3 áreas. A gente tem uma dificuldade no domínio conceitual, que é aquela parte da escola. Então, o aprendizado, mas aí entra, né, a leitura, a escrita, a matemática, esses conceitos que precisam ser aprendidos. Daí a segunda, o domínio prático, que aí seria o dia a dia. Então, dificuldade de noção de troco, dificuldade de estabelecer uma independência, responsabilidade. De vida diária, né? Exatamente. E aí, um terceiro aspecto seria o domínio social. Então, mesmo na parte social, a gente encontra algumas dificuldades. Por exemplo, de interpretar o que o outro pode estar pensando, de ter um entendimento de situações mais subjetivas. Então, são crianças que geralmente têm o pensamento um pouquinho mais concreto, têm dificuldade de entender uma ironia, uma brincadeira, e até mesmo, e aí a gente precisa estar atento quando a gente já sabe do diagnóstico de deficiência intelectual, são crianças que podem ser mais expostas ao perigo, porque elas têm um pouquinho menos de noção do que pode ser um risco. A questão da maturidade, né, mental é ser um pouquinho abaixo em relação a questões sociais. Exatamente. Nossa, interessante, Maria, isso que você falou em relação à questão do QI, né? Então, quando a gente inicia esse processo de avaliação, e, de fato, a partir dos 6 anos, né? Quando a gente tem os protocolos internacionalmente reconhecidos para avaliar esse tipo de inteligência, e a criança dá abaixo ali de 70, é algo que a família já percebe o movimento, né? Até quando tem um irmão e faz o comparativo, mas o meu filho já conseguia fazer isso na cidade, né? A questão dos marcos do desenvolvimento é sempre importante observar. Mas em relação a isso, e aí o diferencial entre, por exemplo, a deficiência intelectual e o transtorno de aprendizagem é exatamente esse quantitativo do QI, né? Então, uma criança pode sim ter transtorno específico de aprendizagem, pode ter TDAH, pode ter autismo e está dentro da média, né? Comparando as crianças da idade dela, a nível de inteligência geral. Mas a criança com deficiência intelectual não, né? Então, ela realmente tem uma compreensão desse mundo e de tudo que está ao entorno dela em relação às pessoas, em relação a conceitos, como você falou, de uma maneira reduzida, né? Então, o acesso a essa criança sempre foi um desafio, desde quando eu era professora na escola infantil e quando eu iniciei o trabalho de intervenção pacientes com DI, porque é impressionante como a gente ensina, a gente dá um modelo, a gente tem aquele registro de evoluções, e aí a criança apresentou 100%, a gente passa para a próxima habilidade, mas daí um tempo, se você não manter aquela habilidade, se você não ir e vir, pelo menos uma vez na semana com aquela habilidade, ela esquece, né? Por causa desse funcionamento.
que é reduzido e que é preciso ser sempre revisto e a gente sempre orienta a família, né? O que é muito importante. Então, olha, não esquece de treinar essa habilidade que ainda não está muito evidente, que ainda não está estabelecida, porque senão a criança acaba esquecendo mesmo pelo próprio funcionamento. Mas aí também, Maria, tem uma coisa que às vezes acontece, que são transtornos comórbidos, né? E que, por exemplo, é possível ter autismo e DI, é possível ter autismo e transtorno específico de aprendizagem, né? Fala um pouquinho pra gente dessas questões de comorbidades em relação, porque é possível ou não? Sim, em relação ao autismo, por exemplo, é muito frequente a gente encontrar crianças com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. É possível que uma criança com deficiência intelectual também tenha o TDAH. Então, é importante que a gente avalie cada um desses pacientes para ver exatamente o que está acontecendo. Outra questão que é importante a gente lembrar também são as potencialidades dessas crianças. Então, quando a gente fala em transtornos de neurodesenvolvimento, a gente fica muito atento a ver o que são essas dificuldades, o que está fora do padrão normal. Mas o que aquela criança também faz de bom? O que ela também sabe fazer? Então, é importante a gente orientar as famílias nesse sentido, de ver os aspectos positivos, de reforçar aquele conhecimento, aquela habilidade que aquela criança já adquiriu, porque isso também vai facilitar lá na frente. Sim, e uma coisa que acontece quando você relata essa questão de observar pontos positivos, quando se tem um diagnóstico, qualquer que seja, do autismo, TDAH, deficiência intelectual, a gente percebe um movimento familiar de culpabilização, né? De, o que a gente fez? A culpa é da mãe, a culpa é do pai, era a tua família que tem, né? Olha só, o ambiente, né, diz muito a respeito essa movimentação se torna aversiva. Às vezes o pai culpa a mãe, né? E abandona essa mãe nesse sentido de estar em busca de direitos, de intervenções adequadas. Infelizmente, as políticas públicas ainda estão em desenvolvimento nesse sentido, mas é importante vocês considerarem que quando se tem um diagnóstico, né, Maria, e aí você pode até falar mais sobre isso, existe todo um direito, né, da criança com deficiência, que sim tem a questão do processo de intervenção, né, que é necessário e que é direito de cada criança, né, tanto do DDH quanto do dislexia, quanto do autismo. Tem gente que não sabe, mas eu vou pagar muito caro para o meu filho ter intervenção. Então, existem políticas públicas, existem leis que estabelecem esse serviço, né, mas que sim, você vai passar por esse processo, né, que é o de avaliação, que é de diagnóstico, que é de encaminhamento médico, encaminhamento de intervenção, e que nesse momento não tem culpados, ninguém é culpado de nada, né? Mas que quanto mais cedo se puder intervir, dar esse suporte que a criança precisa, né? Para que ela treine essas habilidades, eu acho que melhor para a família aceitar e desenvolver, né, essas habilidades, que na verdade vai ser um conjunto, né? Vai ser uma equipe multi, como a gente falou no início, que vai lhe auxiliar naquilo que você não consegue, né? Então, eu acho que é importante a gente falar também a respeito das altas habilidades, né? Quais existem sintomas específicos? Ele chega a ser um transtorno? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Maria. As altas habilidades são um conceito que vem sendo desenvolvido um pouquinho mais recente, inclusive. A gente vê os artigos são de 2000 e... talvez não tão recente, depende da perspectiva, mas de 2011 para cá. E é um conceito que vai sendo detalhado ao longo da história, né? Porque inicialmente, lá, antes de 2000, eles falavam em altas habilidades como um QI elevado.
Mas aí fui vendo que, na verdade, esse conceito era muito mais multidimensional. Então, que havia crianças que, na verdade, tinham uma habilidade excepcional em determinada área e não necessariamente aquilo se traduziria num QI elevado. Então, hoje a gente tem um conceito que abrange as altas habilidades como uma capacidade intelectual elevada em todos esses domínios cognitivos, ou então numa área específica, ou mesmo do ponto de vista criativo, artístico. Então, isso também acaba sendo englobado, inclusive em situações de liderança. Crianças e indivíduos que tenham grandes habilidades nesse sentido também podem ser considerados dentro desses critérios de altas habilidades. Quando a gente fala em transtorno, aí já fica um pouquinho mais difícil, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Por quê? Porque nas altas habilidades, muitas vezes, a gente vai precisar mudar esse suporte. Durante o período escolar, por exemplo, são crianças que podem precisar de uma adaptação para que elas, de fato, aproveitem essas suas habilidades que são diferentes das outras crianças da mesma faixa etária. Então, existe um suporte que precisa ser diferenciado. Nesse sentido, talvez a gente pudesse falar em transtorno, mas não é um transtorno, por exemplo, que está lá dentro do livro do DSM-5. Então, ainda não chegou lá, por enquanto. Outro aspecto que é importante a gente falar também é que, além desse suporte, são crianças que podem ter um pouco mais de autocobrança. De repente, pode contar até um pouquinho pra gente em relação da tua prática, assim. Mas são crianças que têm um pouco mais de autocobrança, geralmente um pouco mais ansiosas, os transtornos depressivos futuramente, algumas dificuldades de inserção social, justamente por serem vistas como um pouco diferente. Então, isso que talvez a gente precise pensar, mudar o olhar, não necessariamente encarar como um transtorno. Sim, e sim como um funcionamento, né? Exatamente. Diferenciado. Eu te perguntei isso, e foi uma dúvida minha, inclusive, eu cheguei a te comentar, porque cada vez mais cedo tem chegado no consultório para me avaliar crianças com muitas habilidades, assim, acima da média, né? Em várias áreas. Inclusive, tem uma paciente que eu estou finalizando a avaliação, que ela tem 2 e 9 meses. Uhum. E a menina é brilhante em várias áreas, até de perguntas. Mas por quê? Ela entrou no meu consultório, tinha uma balança. E ela, o que é isso? Eu falei, uma balança. E aí ela, pra que serve? Serve pra gente mensurar o peso corporal. E aí ela pegava o balão e começou a pesar. Né? E aí ela, eu machuquei a perna, deixa eu ver se ficou mais pesada. Olha só o raciocínio dela, né? Então ela foi pegando aquele conhecimento e construindo e perguntando. E a mãe fala que ela desenvolve muito e ela aprende muito rápido e ela perdeu o interesse na escola. Então ela ia pra escola e, pelo fato dos coleguinhas da idade dela, quando ela tinha 2 anos e meio, não quererem dividir o lanche, não quererem compartilhar o brinquedo, ou pegarem as coisas dela assim, porque nessa idade eles estão aprendendo isso, né? Ela não entendia, mas por que ele fez isso? Né, mãe? A professora tá errado. Né? Então, a consciência crítica dela, essa visão que ela tem do mundo é muito fora daquilo que a galerinha da idade dela tá vivendo, né? Então, assim, e tem muito cedo isso. E a mãe dela falou, Keila, eu tenho altas habilidades, eu me descobri depois de adulta. Então, eu acredito que a minha filha também tenha. Porque eu sempre me achei estranha, eu sempre tinha coisas dentro da escola que eu percebia e que não foi ajustada à minha realidade, eu sofri bastante. Então, eu acho que se a gente conseguir mensurar, perceber isso, se uma criança tem essa capacidade à frente dos demais, é importante ajustar, né? É importante ter uma equipe também, porque isso também frustra, né, Maria? Poxa, você chega ali na escola e você aprendeu aquilo, você tem que ficar vendo a semana inteira a mesma vogalzinha ali. Uhum. Perde o interesse de fato, né? Tanto que a mãe falou, Keila, a gente mora no interior, eu nem sei o que eu vou fazer com a minha filha. Porque eu já fui visitar os modelos de escola que aqui tem e todas são dessa forma. Eu já falei, vocês conseguem ajustar?
E aí a escola falou, olha, é mais complicado. Porque primeiro que, às vezes na maioria dos casos, não tem profissionais capacitados para fazer esse ajuste, para fazer esse que a gente fala de adaptação curricular, né, para criança. E outras vezes falta também opções, né, escolas que trabalhem com isso. E a criança sofre. Inclusive tem pais que me perguntam, Keila, será que não é melhor eu avançar meu filho de série? Né? E aí a gente esbarra numa situação polêmica da minha área, que é a questão da maturidade. Exatamente. Né, Maria? Eu vou colocar uma criança de 2 anos e meio com uma de 4. Ok, que a nível cognitivo... Elas já alcançou. Mas em relação à maturidade, ainda não. Né? Olha só o problema. Sim, então, exatamente. Assim, é muito complicado, porque quando você precisa da estrutura, da base, a gente não tem ainda bem estabelecido. Existem escolas que estão nesse processo de aprendizagem, não, vamos lá, os pais vão em cima, eu vou lá e falo, é lei, vocês precisam ajustar para o meu paciente. Daí a escola está treinando, isso é bom. Existe uma movimentação nossa no sentido de buscar isso e da família, o que é importante para isso ir acontecendo, mas que eu não vejo... enquanto profissional da saúde, certo avançar a criança de série, porque a maturidade emocional não é uma coisa que se vai aprender avançando de série. Você tem que viver cada ano, você tem que, né? Por mais que cognitivamente a criança consiga. Então, você concorda com isso também? Tem uma ideia diferente? Faz parte da evolução do ensino. E eu acho que cada dia mais a gente tem atentado a essas diferenças. Porque Sim. O ensino precisa ser padronizado. Afinal, a escola é responsável pela educação de muitas crianças, né? De todas as crianças. Então, existe a necessidade de uma padronização, mas cada dia mais a gente abre os nossos olhos para que a gente ainda precise avançar nessa individualização também. Sim. É um paradoxo. E ainda mais quando se tem sistemas que deveriam ser integrados, deveriam conversar mais, né? Porque a saúde e a educação, gente, são a base da nossa sociedade, são a base daquilo que a gente constitui enquanto seres de crianças e adolescentes, né? É ali que eles vão aprender todas as habilidades para a vida. Então, é necessário que se tenha essa conversa, né, dos profissionais com a escola. Às vezes eu encontro portas fechadas, tá? Em escolas. Às vezes eles não gostam e eles acham que a gente está ali para julgar e, na verdade, não é isso, né? A gente está ali para falar, olha, o que você pode fazer para o meu paciente ter acesso a essa informação de uma maneira diferenciada? Olha, o PEI dele é esse, o plano individual de ensino dele é esse, na clínica. O que você pode fazer para me auxiliar nesse processo? Eu não estou exigindo, a família só quer que seja também treinada essa habilidade na escola ou que seja ajustado a forma com que ele aprende. Porque cada criança aprende de uma forma diferente, né? E aí, no consultório, a gente consegue visualizar isso, dar dicas. Eu fico muito feliz quando eu encontro uma escola que abre as portas e que nos ouve, porque, de fato, eles ficam muito tempo na escola, né, Maria? Sim, é mais do que metade do dia a dia deles, né, praticamente. Sim, e olha só o ambiente e o tempo que eles têm para desenvolver o que a gente gostaria de fazer, que às vezes não dá, né, pela nossa capacidade mesmo de tempo, né, e de espaço. Então, quando a escola abraça, quando a escola recebe um acompanhante terapêutico também, né, que aí a gente direciona esse acompanhante terapêutico para a escola ou para casa, que a gente também tem o trabalho domiciliar. Então, a criança não está indo para terapia. Ou eu quero que meu filho também treine essa habilidade em casa. Que aí, a gente precisa treinar essas habilidades aqui de vida diária, de sequência, de escovação, do banho, né, alimentar, o treino ao toalete. Então, olha, ajuda a gente direciona esse acompanhante terapêutico treinado por mim, pela minha equipe, para casa ou para a escola. E a escola recebe isso. Nossa, você não tem ideia de como que a criança dá um boom. Avança muito, porque, de fato, é algo que não é ensinado, né, em todos os lugares. É uma técnica, é uma ciência,
né? A análise do comportamento é uma ciência e que tem resultados científicos e comprovação que a gente vê todos os dias, né? Então, eu acredito que quando a gente une esse sistema, né, de saúde, educação, e que a gente fica mais sensível a esses sinais que as crianças podem apresentar, a gente consegue desenvolver um trabalho organizado, planejado, dar continuidade, acompanhando, né? Eu acho que você tem pacientes que você acompanha também ao longo dessa trajetória e que a gente consegue ter muitos resultados. Exatamente. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem no dia a dia é que essa equipe se converse. Então, os profissionais entre si precisam ter uma conversa. Uma criança que é acompanhada por um psicólogo, por um terapeuta ocupacional, um fono, físio, não é à toa que ele está precisando de vários tratamentos. Então, é importante que essa equipe se converse, incluindo com o neuropediatra, né? Para que a gente fale a mesma língua, que essa criança em todos esses ambientes tenha metas em comum, tenha objetivos, tenha busca desses ganhos de habilidades, de funções de uma maneira congruente entre as diversas equipes, entre os diversos profissionais. E a escola também precisaria fazer parte desse meio. Acho que isso é um desafio. Nos dias a dia de hoje, assim, todo mundo sempre muito corrido, o tempo é cada vez mais escasso, mas é um tempo que a gente precisa ganhar para lá na frente eles terem um resultado melhor, né? Sim. E, de novo, né? Fica, de fato, o convite para a escola, para o sistema educacional se juntar a gente da saúde, né? Não existe quem é melhor, não existe isso. Na verdade, existe o melhor do paciente, existe o melhor da criança, do adolescente que a gente está acompanhando. E toda a entrada nossa, dos profissionais de saúde, é com esse objetivo, né? É, de fato, auxiliar no que a gente puder essa escola nesse processo. Maria, a gente já está aqui há um tempão conversando. Ficaríamos aqui horas, inclusive temos que marcar o próximo, né? Mas eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade, por essa troca, né? Te parabenizar pelo teu trabalho, né? Então, alguns pacientes têm me falado muito bem a respeito do teu trabalho. Essa conversa que a gente teve antes, né? Essa troca, esse estudo de caso sobre os pacientes, isso é muito rico, a gente não consegue ver em todos os lugares, né? E eu fico muito feliz em estabelecer essa relação com você e que os nossos pacientes têm muito a ganhar com isso. Muito obrigada por ter aceitado, tá? Deixa teus contatos para o pessoal que está assistindo a gente, as tuas redes sociais, para que eles continuem te acompanhando. Tá bom. Mais uma vez, Keila, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Realmente tem sido incrível aí te acompanhar. Vamos em busca dessas informações de qualidade, é o que a gente mais quer. E onde podem me encontrar, na verdade, é em breve. A gente está montando o Instagram, então em breve a gente vai inaugurar a Clínica Neuropediatrics Brasil, a partir de março. E o Instagram também e site estão em desenvolvimento, mas acredito que ainda no finalzinho desse mês, início do próximo, a gente já tenha as páginas ativas. E aí o Instagram é neuropediatrics.brasil. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigada. Não esquecendo. Pessoal, tem muita gente que está assistindo o NeuroK Podcast, muita gente que está compartilhando, mas vocês estão esquecendo de uma coisa. De se inscrever. Eu sei. Se inscrevam, compartilhem. Até para o Instagram e para as outras redes sociais, o YouTube precisa que você compartilhe para ele transmitir esse conhecimento para outras pessoas, essa informação de qualidade para outras pessoas. Então, já sabe, se não se inscreveu, se inscreve e continue acompanhando o nosso trabalho por aqui. Até mais. Tchau, tchau.